Senhoras e senhores, um bom dia a todos. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná agradece a presença de todos nesta oportunidade em que, com muita honra, recebe o excelentíssimo juiz federal, coordenador da Operação Lava Jato no Brasil, Sérgio Fernando Moro, que proferirá a palestra com o tema Corrupção Sistêmica e Justiça Criminal. A todos os presentes, bem como ao público que nos assiste pela internet através do link disponibilizado em parceria do Tribunal de Justiça com a Escola da Magistratura do Paraná e a Celepar. Nós registramos e agradecemos a presença das autoridades que compõem a mesa de honra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Paulo Roberto Vasconcelos. Excelentíssimo Juiz Federal, doutor Sérgio Moro. Primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Renato Braga Bétega. Segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Fernando Wolff Bodziak. Corregedor-geral de Justiça, desembargador Eugênio Aquile Grandinetti. Corregedor de Justiça, desembargador Robson Marques Cury. O diretor da Escola da Magistratura do Paraná, desembargador José Laurindo. Também representando a Associação dos Magistrados do Paraná, vice-presidente da AMAPAR, desembargador Wellington de Moura. Registramos ainda a presença do presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Ailton Araújo. Agradecemos e registramos a presença dos demais desembargadores e juízes aqui presentes, ao nosso diretor-geral do Tribunal de Justiça, José Alvacir Guimarães, e todos os diretores, servidores deste egrégio tribunal, a senhora Rosângela Moro, as autoridades das polícias civis e militares e da Polícia Federal, aos profissionais da imprensa. Agradecemos ainda a presença dos representantes das entidades aqui presentes, da Associação Comercial do Paraná, senhor Glaucio José Giara, do Sistema FEComércio, senhor Darcy Piana, do Instituto Democracia e Liberdade, senhor Edson Ramon. Senhoras e senhores, para a abertura oficial desta cerimônia, nós passamos a palavra ao presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Paulo Roberto Vasconcelos. Senhoras e senhores, um bom dia a todos, especialmente meus colegas desembargadores, a quem agradecemos a presença, esse prestígio a essa solenidade, como uma palestra, digamos assim, muito importante para a vida do Poder Judiciário Nacional. Gostaria de dar as boas-vindas aqui aos nossos palestrantes, ao Dr. Sérgio Moro, nosso colega que tão bem tem representado a magistratura de todo o nosso país. Seja bem-vindo, Sérgio Moro, o seu currículo de estudo sobre a tua competência, a tua sabedoria em decidir bem e a tua coragem. Tenho certeza que o público que vai lhe ouvir hoje, neste momento, vai sair daqui muito satisfeito, porque vai encontrar em você sempre, como todos já sabem, um homem corajoso, um homem de fibra, um magistrado que realmente honra a toga que veste. É uma satisfação para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a quem falo em nome de todos os senhores desembargadores, juízes de direito, servidores desse tribunal, recebê-lo aqui nesse momento, nesse plenário tão grande que é o nosso Tribunal Pleno, onde nós julgamos as causas tão importantes desse Estado. E você, nesse momento aqui, vai deixar registrado, vai marcar na história do tribunal a presença de um juiz federal, nosso companheiro da Magistratura Nacional, que realmente vai dignificar as suas atitudes, a sua competência nesses atos corajosos que tem praticados, colocando o Brasil a limpo, possibilitando realmente que esse país crie realmente uma nova situação administrativa, organizacional, no sentido de que tudo aqui corra de forma honesta, transparente e que a população em geral só possa aplaudir o Poder Judiciário, que hoje é um dos poderes, ou é o poder mais forte de toda a nação, no sentido de mostrar que esse Brasil tem que seguir os caminhos da paz, da justiça e da tranquilidade. E com você no comando dessa Operação Lava Jato, nós temos certeza que o final será feliz. Não teremos um final, como diz muitos colegas,
um final como em outros países onde se operou essa mesma forma de trabalho, mas aqui, nessa operação, tenho certeza que o final será feliz, porque todos os envolvidos estarão, digamos assim, com um julgamento justo e a população vai aplaudir o Poder Judiciário. Então, obrigado, Sérgio Moro, pela sua presença aqui nesse momento, trazendo as suas palavras sinceras e corajosas, das suas atitudes e como você pensa. Porque o que você pensa é o que a população pensa, é o que os magistrados aqui pensam, porque nós queremos ver realmente esse Brasil ser passado a limpo. Tenho aqui grandes admiradores teus que tenho certeza que te darão sempre esse apoio imprescindível para que você continue nessa luta e nesse poder concentrado de fazer justiça. Basta ver o nosso público aqui, nosso auditório presente para te ouvir, a mídia presente. Nós temos juízes no interior que estão assistindo, a quem dou um bom dia para todos, através da web. Meus colegas magistrados, um bom dia para vocês. É um prazer ter vocês assistindo a esta palestra, especialmente porque o convidado de hoje é Sérgio Moro. Então, parabéns a todos, obrigado e devolvo a palavra ao cerimonial. Nós agradecemos ainda a presença aqui do presidente da Amapar, que está conosco, Dr. Frederico Mendes Júnior. Senhoras e senhores, Sérgio Fernando Moro é juiz federal da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, especializada em crimes financeiros, de lavagem de dinheiro e praticados por grupos criminosos organizados. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Sérgio Moro atuou como juiz em diversos processos criminais complexos, envolvendo crimes financeiros contra a administração pública, de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro. Trabalhou como juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal durante o ano de 2012. Cursou o programa de instrução para advogados na Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, e participou do Programa Internacional de Visitas, em 2007, organizado pelo Departamento de Estado norte-americano, com visitas a agências e instituições dos Estados Unidos encarregadas da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro. É professor adjunto de Direito Processual Penal da Universidade Federal do Paraná. Escreveu diversos livros, artigos especializados na área jurídica. E para proferir a palestra, então, com o tema Corrupção Sistêmica e Justiça Criminal, passamos a palavra ao excelentíssimo juiz federal, coordenador da Operação Lava Jato, doutor Sérgio Moro, com a palavra. Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer esse gentil convite que me foi feito pelo Tribunal de Justiça, cumprimentar a todos os embargadores presentes, tomo a liberdade de cumprimentá-los todos na pessoa do Dr. Paulo Roberto Vasconcelos. É um prazer estar aqui nesse recinto, porque também tive a oportunidade de rever alguns embargadores que já conhecia há mais tempo. E tomo a liberdade de cumprimentar todos esses conhecidos na pessoa da doutora Maria José, que provavelmente é quem eu conheço há mais tempo, até porque era amiga da família, e, enfim. Gostaria de cumprimentar toda a plateia, os assessores, servidores e pessoas não vinculadas ao Poder Judiciário. Tomo a liberdade de cumprimentar todos na pessoa do senhor Darcy Piana, aqui presente. A Justiça Federal e a Justiça Estadual, às vezes parecem dois mundos diferentes, mas, na verdade, somos todos magistrados. Mundos diferentes porque a gente fica com a impressão, o juiz não tem tempo, praticamente, para muita coisa, além do seu trabalho, e fica trancado nos seus gabinetes, trabalhando. E é uma pena que não tenhamos mais oportunidades para interagir e trocar experiências. Daí porque eu fico muito feliz em ter esse momento, essa oportunidade. Aceitei prontamente o convite. Infelizmente, o trabalho judicial lá está um pouco turbulento, do outro lado.
então nem sempre é tão fácil assim aceitar os convites, mas fiz questão de aceitar esse porque realmente achava que era importante, uma oportunidade novamente para nós todos, magistrados de esferas diferentes, instâncias diferentes, trocarmos experiências. Eu pensei em fazer a minha exposição falando genericamente sobre algumas experiências comparadas em enfrentamento de corrupção, depois falar um pouco sobre a assim denominada Operação Lava Jato. Infelizmente ou felizmente, não sei, não se pode falar muito, porque é um caso ainda em boa parte pendente, então eu só posso falar naquilo relativo aos casos já julgados. E por fim, considerando o público presente, eu me permitiria algumas considerações mais técnico-jurídicas sobre algumas questões controvertidas sobre o caso. E, enfim, depois para o encerramento. Falando primeiro sobre experiências comparadas, esse caso chamado Operação Lava Jato acaba motivando curiosidade e interesse de identificar situações similares no passado ou em outros países. E recentemente estava lendo bastante coisa interessante sobre a experiência norte-americana. E é inegável que os Estados Unidos hoje têm problemas com corrupção, assim como o Brasil e assim como qualquer outro país. Mas, pelo menos existe uma certa percepção de que o problema de corrupção nos Estados Unidos é pelo menos menor do que aqui no Brasil. Se nós formos considerar, por exemplo, é muito difícil de mencionar a corrupção porque é uma cifra negra. Nós sabemos a corrupção quando ela é identificada nos processos, mas isso não significa que maior número de processos significa mais ou menos corrupção, porque existe a corrupção escondida que não é descoberta e não gera processo. Mas, enfim, pelo menos considerando alguns indicadores internacionais, como, por exemplo, as tabelas da Transparência Internacional a respeito de percepção da corrupção no mundo, os Estados Unidos se encontram em uma posição bem melhor do que a do Brasil. Os Estados Unidos está em 16ª posição, enquanto o Brasil está lá pela casa do 70º. Mas pesquisando um pouco sobre os Estados Unidos, se constata que os Estados Unidos no passado, era um país que era considerado extremamente corrupto. E aqui eu me refiro na virada do século passado, no começo do século XX, na verdade, os Estados Unidos era considerado um país muito corrupto, corrupção desenfreada na administração pública, federal, estadual, monopólios econômicos, com poder de corrupção extremamente grande. E o que se verifica é que, aparentemente, a situação mudou. Não que não se tenha corrupção, como disse, tem corrupção em qualquer lugar do mundo, mas não nos mesmos níveis de outrora. E é difícil descobrir exatamente qual foi a causa da diminuição dessa corrupção, mas um ponto que é normalmente destacado foi a administração de um ex-presidente norte-americano no começo do século XX, que foi o presidente Theodore Roosevelt. E o Theodore Roosevelt tem uma história interessante. Ele foi eleito, na verdade, como vice-presidente, assumiu o cargo de presidente decorrente de um evento trágico, porque o presidente que havia sido eleito, que era um indivíduo chamado William McKinley, acabou sofrendo um atentado à bala e faleceu. E o Theodore Roosevelt, depois de 6 meses de vice-presidente, ele assumiu a presidência. E o Theodore Roosevelt era considerado um presidente muito vigoroso. Dele até uma frase famosa: fale suave, mas use um porrete. Mas ele... Sérgio, se puder apertar seu botão, acendeu. Desculpe, perdão. Enfim, mas ele dirigiu esse vigor para várias áreas. Mas é interessante destacar que ele dirigiu esse vigor também contra a corrupção nos Estados Unidos.
e ele acabou incentivando e promovendo que o Departamento de Justiça norte-americano promovesse ações vigorosas na justiça contra agentes públicos federais envolvidos em corrupção. E se destacaram especialmente alguns processos no Oregon, envolvendo venda fraudulenta de títulos imobiliários federais. Até nessa investigação, pela primeira vez, acabou sendo processado e condenado criminalmente um senador dos Estados Unidos. Se dizia que essa lei federal anticorrupção era uma lei muito no papel, e isso acabou mudando nesse período do Theodore Roosevelt. Processos também no Kansas envolvendo corrupção nos Correios, nos quais também foi condenado, agora pela segunda vez, um senador dos Estados Unidos. Mas o que é interessante destacar do Theodore Roosevelt é que ele não só incentivou essas persecuções, no bom sentido, persecuções criminais vigorosas, uma aplicação vigorosa da lei criminal contra servidores, agentes públicos corruptos, mas ele também se preocupou em mudanças legislativas. Por exemplo, é da presidência dele a proposta de limitação, isso lá no começo do século XX, de proibição de doações eleitorais por empresas. Em 1904 foi editado lá nos Estados Unidos um Tillman Act que proibia doações eleitorais de empresas, por uma compreensão naquela época de que aquilo tinha um efeito corruptivo dentro da política. Eu acabei encontrando, e achei bem interessante, um trecho de um discurso que ele proferiu em 7/12/1903, na terceira mensagem anual ao Congresso, e no qual ele falou de vários temas, mas dentre os vários temas ele falou sobre a corrupção. E eu vou tomar a liberdade aqui de ler pela eloquência dele, e que reflete o vigor que a presidência dele demonstrou em relação aos crimes de corrupção. E aqui vou pedir vênia de todos os doutores, doutoras e senhoras e senhores para efetuar a leitura. Então, abrindo aspas, disse ele: não existe crime mais sério do que a corrupção. Outras ofensas violam uma lei, enquanto a corrupção ataca as fundações de todas as leis. Sob nossa forma de governo, toda autoridade está investida no povo e é por ele delegada para aqueles que o representam nos cargos oficiais. Não existe ofensa mais grave do que a daquele no qual é depositada tão sagrada confiança. Quem a vende para seu próprio ganho e enriquecimento, e não menos grave a ofensa do pagador de propinas. Ele é pior que o ladrão, porque o ladrão rouba o indivíduo, enquanto que o agente corrupto saqueia uma cidade inteira ou o Estado. Ele é tão maligno como o assassino, porque o assassino pode somente tomar uma vida contra a lei, enquanto o agente corrupto e a pessoa que o corrompe miram de forma semelhante o assassinato da própria comunidade. E aqui ele faz uma referência a um discurso famoso de um presidente anterior, que certamente todos vão se lembrar, voltando aspas: o governo do povo, pelo povo e para o povo irá perecer da face da terra se a corrupção for tolerada. Os beneficiários e os pagadores de propinas possuem uma malévola preeminência na infâmia. A exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para uma nação, não uma desgraça. A exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para uma nação, não uma desgraça. A vergonha reside na tolerância, não na correção. Nenhuma cidade ou estado, muito menos a nação, pode ser ofendida pela aplicação da lei. Se nós falharmos em dar tudo o que temos para expulsar a corrupção, nós não poderemos escapar de nossa parcela de responsabilidade. E esse é um trecho que tem, acho que, uma grande importância para aqueles responsáveis pela aplicação da lei. Se nós falharmos em dar tudo o que temos para expulsar a corrupção, nós não poderemos escapar de nossa parcela de responsabilidade.
O primeiro requisito para o autogoverno bem-sucedido é a aplicação da lei, sem vacilos, e a eliminação da corrupção. Descontado, talvez, algum exagero retórico no que se refere à comparação com assassinos, né, e a utilização de expressões não tão politicamente corretas como maligno, né, é um discurso muito eloquente, mas o mais importante é que é um discurso legítimo, porque reflete a prática e a compreensão daquele governo. Como eu disse, é muito difícil estabelecer quais foram as causas da diminuição da corrupção nos Estados Unidos, pelo menos comparado com o quadro que eles tinham no começo do século XX, mas certamente uma aplicação vigorosa da lei penal em processos envolvendo crimes de corrupção e a aprovação de leis, não só leis que, vamos dizer, incrementem a eficiência da justiça criminal, mas leis que estabeleçam regras gerais que possibilitem a prevenção da própria prática da corrupção, certamente devem ter sido fatores importantes e deveriam ser considerados aí por nós nesse momento delicado. Mudando de experiência comparada, umas breves comentários a respeito da famosa Operação Mãos Limpas na Itália. Até esse propósito, antes só de entrar nesse mérito, recentemente foi publicado no Brasil a tradução para o português, acho que do melhor livro, pelo menos o livro mais completo sobre operações Mãos Limpas, foi publicado pela editora Citadel. Eu acabei escrevendo o prefácio para a edição brasileira. Estou fazendo propaganda do livro porque o livro é bom, eu não ganho 1 centavo por isso. Até acho que devia reclamar, né, porque escrevi o prefácio. Mas enfim, sugiro aí, quem quiser se aprofundar, é um livro bem interessante. Mas enfim, a Operação Mãos Limpas, também mundialmente conhecida, ela começou em 17 de fevereiro de 1992, com a prisão de um diretor de uma instituição pública que atendia idosos na cidade de Milão. Esse indivíduo era uma pessoa com fortes conexões políticas e ocupava ali uma função pública, chamava Mario Chiesa. Ele havia sido denunciado por um empresário, ele cobrou propinas de empresário, o empresário entendia que ele não havia pago propina por muito tempo, mas a Itália vivia uma situação de crise econômica e ele entendia que não tinha mais condições de fazer frente àquelas pagamentos de propina, e ao invés de pagar a propina, dessa vez ele resolveu comunicar aos carabinieri e à procuradoria, que acabaram vamos dizer, montando uma operação para prendê-lo em flagrante recebendo propina. Então foi lá o empresário, com gravação, inclusive, entregar dinheiro, e na antessala estavam lá a polícia e o Ministério Público. Após a entrega, as notas foram inclusive assinadas para serem identificadas. A polícia entrou e ele foi surpreendido com a propina, pediu para ir, no entanto, no banheiro, e depois arrombaram a porta do banheiro porque ele estava jogando mais dinheiro no vaso sanitário. Descobriram que pouco antes dele receber esse empresário que havia denunciado, ele tinha recebido um outro empresário e recebido propina de um outro empresário num outro esquema criminoso. Mas enfim, ele foi preso e, apesar das conexões políticas fortes dele com o então Partido Socialista Italiano, ele acabou sendo abandonado pelos seus colegas. Os colegas chamavam, tentando se dissociar da figura dele, chamavam ele de ladrãozinho, e que era uma maçã podre, e que o partido não tinha nenhum problema. Sabendo ele disso, e tendo presente as provas robustas que haviam contra ele, no decorrer das investigações descobriram que ele tinha contas também secretas mantidas na Suíça,
E um mês, mais ou menos depois, em abril, ele resolveu colaborar com a justiça. E aí ele passou a revelar que aquele ato de corrupção dele não era um ato isolado, mas fazia parte de um esquema maior de corrupção sistêmica. Da colaboração dele se seguiram novos processos, novas provas, prisões, colaborações, confissões. Aquela operação Mãos Limpas virou a Itália de pernas para o ar, literalmente. Tá? É muito difícil falar em números, porque muitas vezes se utilizam parâmetros, fontes de dados diversas, mas falando dos processos concentrados em Milão, onde foi concentrada a Operação Mãos Limpas, embora depois tenha se espalhado por outros fóruns italianos, mas foram cerca de 5.000 pessoas investigadas. E aí não é tanto a questão numérica importante, mas sim a qualidade das pessoas, empresários, políticos, investigados excelentes, como se poderia dizer, e cerca de 800 prisões nos primeiros 3 anos da operação. Consequências políticas devastadoras. O Partido Socialista Italiano, nas eleições de 1994, que foram as primeiras eleições gerais que seguiram a Operação Mãos Limpas, começou em 92, simplesmente se liquefez, não atingiu mais de 3% dos votos, enquanto era um dos partidos dominantes da vida política italiana desde o pós-guerra. Da mesma forma, a Democracia Cristã, partido de um outro espectro político, também acabou sendo na prática extinto. Um partido que fez diversos primeiros ministros desde a Segunda Guerra, também acabou sendo extinto, e surgiram novas forças políticas. E claro, num cenário desse em que são descobertos esquemas de corrupção sistêmica e a justiça dá uma resposta, evidentemente houve uma tensão da opinião pública italiana e um apoio maciço aos magistrados envolvidos, especialmente aos procuradores de Milão. Alguns deles se tornaram heróis nacionais. Mas por volta de 1994, 2 anos após o início das operações Mãos Limpas, o quadro mais ou menos começou a ser alterado. Assumiram novas forças políticas, novos partidos. Indivíduo que se tornou primeiro-ministro, a história por todos conhecida, era um indivíduo que tinha um grande poder político e econômico na Itália, especialmente um poder de controle em cima de grandes veículos de imprensa, que era o ex-premier Silvio Berlusconi, e a maré começou a se alterar. E principalmente o que foi feito a partir de 1994, a aprovação de leis que buscavam minorar os alcances da chamada Operação das Mãos Limpas. O mais famoso dos atos legislativos foi o chamado Decreto Biondi. É um indivíduo, Alfredo Biondi, que era um ex-magistrado, nomeado ministro da Justiça no primeiro governo Berlusconi, apresenta um decreto visando regular a prisão preventiva no processo penal italiano. E a redação do decreto não é explícita, mas estabelece os casos em que seria cabível a prisão preventiva e, a contrário senso, embora sem elencar expressamente, os casos que não seriam cabíveis. E o Conselho de Ministros aprova esse decreto, que ficou chamado Decreto Biondi. Isso é interessante, no mesmo dia em que a Itália e a Bulgária jogavam a semifinal da Copa do Mundo, da saudosa Copa de 1994. Saudosa para nós, para o futebol brasileiro, né? Mas enfim. Aquilo tudo para evitar a tensão para aquele decreto. Como resultado, centenas de pessoas que haviam sido presas preventivamente, inclusive na chamada Operação Mãos Limpas, foram colocadas em liberdade. A reação da opinião pública foi
intensa, o que levou que o decreto em uma semana fosse revogado. Mas, né, segundo o que se diz, e alguns membros da própria magistratura, o estrago tinha sido feito, porque aquilo era uma sinalização de que o governo não apoiava as investigações, e a partir de então o que se assistiu foi um declínio progressivo das investigações e do caso. Num período posterior, sucederam leis menos explícitas contra as investigações, como leis que descriminalizavam condutas criminais acessórias, como, por exemplo, lei que criminalizava a falsidade em balanço de empresas. Isso era relevante porque, normalmente, para pagamento de propina, a empresa tem que fazer alguma coisa no seu balanço para justificar uma saída fraudulenta de recursos do caixa da empresa. Leis que aumentaram, ou melhor, que diminuíram o prazo de prescrição. Leis que estabeleciam dificuldades procedimentais, por exemplo, em cooperação jurídica internacional. E leis que diminuíram penas, né, de crimes de corrupção. Como resultado, apesar de toda a intensidade da assim chamada Operação Mãos Limpas, muito maior, por exemplo, do que a intensidade daqueles processos incentivados na presidência do Theodore Roosevelt, o fato é que a Itália, hoje na Itália é muito controversa a herança das Operações Mãos Limpas. Afinal, a Itália se tornou ou não se tornou um país menos corrupto? Eu, particularmente, acredito que sim. Tá? Mas as expectativas que haviam no auge da operação, de que a Itália se tornaria um país muito mais limpo, pelo menos essas não se concretizaram. Errado, a meu ver, apontar culpados na magistratura, porque afinal de contas os magistrados fizeram o seu papel, cumpriram a sua função. Mas é inegável que houve uma reação do sistema político e a democracia italiana não foi forte o suficiente para extrair ganhos institucionais mais duradouros em relação àquela intensa experiência histórica que tiveram. Bem, deixando de lado essas experiências de direito comparado, falar um pouco sobre a chamada Operação Lava Jato. E aqui, mais uma vez, com a ressalva, né? Como juiz, e aí a plateia sabe melhor do que o expositor, não temos condições de falar sobre casos pendentes, mas já foram julgadas mais de uma dezena de ações penais envolvendo a operação, e tudo que eu me refiro diz respeito a esses casos já julgados. O caso começou pequeno, né? Havia uma investigação inicial sobre 4 indivíduos que se suspeitava que estavam envolvidos na prática de crime de lavagem de dinheiro de uma maneira profissional. No entanto, o caso foi crescendo com as investigações. A Polícia Federal, já no início, lá em 2014, logo após as primeiras prisões cautelares desses indivíduos envolvidos na prática profissional de lavagem de dinheiro, literalmente tropeçou no fato de que um desses profissionais tinha conexões relevantes com o ex-diretor da Petrobras. Havia, inclusive, adquirido um veículo de luxo em favor desse ex-diretor. E as investigações prosseguiram, principalmente com rastreamento bancário, rastreamento financeiro. Foi constatado, por exemplo, que um desses profissionais da lavagem controlava diversas empresas de fachada, e as contas dessas empresas de fachada tinham recebido depósitos centenas de milhões de reais das principais empresas da área de construção civil e industrial do Brasil, que também ocorriam, eram empresas fornecedoras da Petrobras.
Posteriormente foi também descoberto que aquele ex-diretor da Petrobras, presenteado com um veículo de luxo, era titular de contas secretas no exterior, na qual mantinha saldos milionários, milhões de dólares não declarados. Enfim, o caso foi ganhando toda uma dimensão. E por conta da robustez das provas e provavelmente por conta de uma atuação mais rigorosa da Justiça em relação a esses indivíduos, um desses profissionais da lavagem, esse que tinha conexão com o ex-diretor e o próprio ex-diretor, resolveram colaborar com a Justiça. E a história é mais ou menos conhecida. O que eles revelaram foi extremamente assustador, porque de um caso em que se investigava uma corrupção pertinente a alguns indivíduos, de repente o que se tinha era um quadro, considerando os casos já julgados, de corrupção sistêmica nos contratos da Petrobras. Vários desdobramentos se seguiram, outros indivíduos foram investigados, provas documentais foram colhidas, foram descobertos que outros diretores da Petrobras tinham contas com saldos milionários em países do exterior. Literalmente os 4 ex-diretores que foram condenados até o momento e presos na Operação Lava Jato, todos os 4 tinham contas milionárias no exterior. Outros indivíduos também resolveram colaborar. E mais ou menos o que eles escrevem, isso já é conhecido, isso também está exposto nos sentenças, nos casos já julgados, era que em quase todo o contrato da Petrobras havia pagamento de propina calculado em percentuais fixos, e parte dessa propina, metade era destinado para aquilo que eles chamavam de casa, que eram os próprios agentes da Petrobras, e a outra metade era destinado a agentes políticos ou partidos políticos que dariam sustentação política à permanência daqueles agentes da Petrobras em seus próprios cargos. Então, mais ou menos o que eles disseram é que eram percentuais fixos de 1 a 3%. Parece pouco, em percentuais pelo menos, né? Mas o fato é que, envolvendo a Petrobras, tudo é superlativo. Então são contratos de bilhões de dólares que, por sua vez, resultavam em propinas de milhões de dólares, ainda que num percentual de 2 a 3%. E isso não aconteceu 1, 2, 3 vezes, mas isso praticamente acontecia todas as vezes. Por isso que nós utilizamos a expressão corrupção sistêmica. Corrupção vai existir em qualquer lugar do mundo, como um ato isolado no tempo e espaço, seja nos países mais ou menos envolvidos, seja em qualquer continente. Mas a corrupção como uma prática habitual, alguns se reportaram a esse fenômeno como a regra do jogo, não é algo assim tão comum. E essa corrupção entranhada, penetrante, profunda, enraizada, naturalizada, é um fenômeno extremamente perturbador. É como juiz dos casos concretos, ouvi testemunhas, ouvi criminosos que confessaram, e o que mais me chamava a atenção era essa naturalização do pagamento da propina. Não é que a propina era negociada do zero em cada contrato. Já havia uma tabela, né, de pagamento de propina. E às vezes quando se ouviam os depoentes, mesmo aqueles depoentes que reconheciam, tanto que pagaram propina como aqueles que recebiam, não se tinha normalmente uma razão muito clara do porquê se pagava e do porquê se recebia. É claro que tudo o que dizem deve ser visto com alguma desconfiança, mas havia uma certa percepção de que se pagava porque era essa a prática estabelecida. Se pagava como uma espécie de obrigação consentida. Eu vi alguns empresários que admitiram que pagaram, e mesmo deles,
não foi afirmado que havia uma extorsão, uma prática de extorsão. Tanto que alguns desses agentes, desses empresários, já se tornaram amigos dos agentes da Petrobras. Claro que pode ocorrer, no meio disso tudo, casos de extorsão, mas em vários dos casos já julgados, a extorsão não foi reconhecida. A ilustrar também esse caráter sistêmico da corrupção, tivemos alguns casos de ex-parlamentares federais condenados criminalmente, né? Nós temos nosso sistema jurídico, foro por prerrogativa de função, o que significa que determinadas autoridades respondem originariamente perante cortes superiores ou cortes de apelação. Mas, nesse caso, alguns ex-parlamentares, porque haviam perdido o mandato parlamentar, acabaram respondendo o processo perante lá o meu juízo. O que me chamou a atenção é que 2 deles, que foram já condenados, também posso falar mais abertamente, haviam sido condenados na chamada Ação Penal 470. Né? E o que estava aprovado no caso que chegou às minhas mãos, é que eles continuaram recebendo propina durante toda a Ação Penal 470. Não só quando o fato foi descoberto, não só quando a ação a ação penal, a denúncia foi recebida pelo Supremo, mas igualmente durante o julgamento no plenário, em 2012. Isso para mim foi muito perturbador, porque eu estava convocado no Supremo Tribunal Federal naquela época, trabalhando lá num papel subsidiário, mas eu pude acompanhar aquele julgamento e eu vi o esmero com os qual os ministros do Supremo decidiram aquele caso, com a preocupação natural de qualquer juiz criminal, e ali eles atuam como se fosse um juiz criminal quase de primeira instância, porque a competência é originária, aquela preocupação de não condenar ninguém injustamente, correto? Mas o que era perturbador é que alguns daqueles indivíduos que a sua responsabilidade estava sendo discutida, ao mesmo tempo, estavam recebendo lá propinas em um outro esquema criminoso. Julguei recentemente um caso, também posso falar mais abertamente, também a ilustrar a corrupção sistêmica. Em 2014, foram criadas comissões parlamentares de inquérito para investigar esses problemas na Petrobras. E pelo menos tive um caso em que prolatei uma condenação criminal há não muito tempo, em que um dos parlamentares componentes da comissão não se viu constrangido em solicitar propina e receber propina dos dirigentes de empreiteiras que estavam sendo investigados em 2014 e já com todo aquele rumor envolvendo a chamada Operação Lava Jato. Então acho que é possível afirmar, considerando pelo menos os casos já julgados, que realmente havia um esquema de corrupção sistêmica na Petrobras. Talvez tenha se espalhado para outros ramos da administração. Tivemos algumas investigações envolvendo, por exemplo, contratos em obras de Angra 3, que acabaram sendo declinadas para a Justiça Federal do Rio de Janeiro. E também, recentemente, o juiz que os recebeu prolatou uma sentença condenando, por exemplo, criminalmente por recebimento de propinas, o ex-presidente da Eletronuclear. E temos pedaços desses casos que foram encaminhados para São Paulo, envolvendo outras instituições, e tivemos também casos que foram remetidos para Brasília. Eu mesmo tive um caso também já julgado envolvendo um outro ex-parlamentar que recebeu propinas de contratos de publicidade da Caixa Econômica. E o que nós assistimos no país, tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual, diversos casos pululando envolvendo práticas de corrupção e que nos deixam uma grande dúvida, né, até que ponto a corrupção sistêmica não está aí entranhada nas nossas instituições. Isso não só, vamos falar aqui em administração pública federal, mas isso pode se reproduzir também em outras
entidades da federação com maior ou com menor extensão. O custo disso para o país é gigantesco. Somente aí no caso da Petrobras, né, a Petrobras reconheceu no seu balanço oficial de 2015 perdas contábeis com a corrupção de 6 bilhões de reais. Né. Tudo bem, é uma estimativa, pode estar superdimensionada ou pode estar timidamente dimensionada, mas vamos supor que seja superdimensionada e que seja metade disso, 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais de propina. E claro, quem paga isso é o orçamento público, porque o custo da propina é normalmente embutido nos contratos públicos. E custos indiretos, né? Até que ponto isso não afasta investidores externos, até que ponto isso não desestimula o empresário interno que não quer fazer negócios no ambiente corrupto, não quer participar de uma licitação e eventualmente cartas marcadas. Custos também diretos envolvendo eventuais decisões econômicas ineficientes que podem ter sido tomadas, porque a preocupação dos participantes era de tomar decisões voltadas para a cobrança de propina, de gerar recursos para a propina, e não necessariamente tomar a melhor decisão econômica para o governo, para o país, para a empresa. Temos casos de obras da Petrobras no período extremamente questionadas. Né? Famosa lá a refinaria Abreu e Lima do Nordeste, cujo orçamento foi de 3 bilhões de dólares para 18 bilhões de dólares. Né? Que é uma refinaria que, se funcionar otimamente, a vida inteira útil dela, ela não se paga, ainda gera prejuízo. Né? Não que isso seja fruto de propina, esse incremento, mas será que decisões econômicas desastradas não foram tomadas? Dentre outros motivos, porque a preocupação do administrador era gerar recursos para a propina e não tomar a decisão econômica mais eficiente. E principalmente o custo disso para a nossa democracia. A democracia e o Estado de Direito depende muito de uma questão de fé. Né? Que as pessoas tenham fé que a democracia funciona. E para a democracia funcionar, a fé maior é que a lei vale para todos. E quando nós vemos esses esquemas de corrupção sistêmica, e nós vimos isso muito no passado e ainda continuamos vendo que isso não encontra uma resposta adequada nas instituições, as pessoas vão perdendo a fé. Né? Nós magistrados, por exemplo, tivemos provavelmente nossos períodos que nós mesmos não acreditávamos na justiça. Né? Isso é como um padre ateu, né? Uma coisa terrível. O juiz que não acredita na justiça. Mas se às vezes isso acontece com o magistrado, imagine com o jurisdicionado, né, e com o cidadão que assiste, muitas vezes impunes, esses grandes esquemas de corrupção. A grande questão disso tudo, né, é o que fazer para frente. E aqui, repetindo lá o que disse o Roosevelt, né, a vergonha nisso tudo não está em revelar que a corrupção existia, mas eventualmente em tolerá-la. E me parece que essas experiências comparadas nos fornecem um certo norte do que deve ser feito. Primeiro, condição necessária para superar a corrupção sistêmica é o funcionamento da justiça. Né? Os processos não podem ser um faz de conta. Tá? Tem que haver uma aplicação vigorosa da lei nesses casos. Claro que dentro do devido processo, claro que respeitando os direitos fundamentais do acusado. Tá? Ninguém propõe alguma espécie de solução autoritária, mas é preciso ter vontade nesses processos para que eles cheguem a um bom termo, porque a justiça às vezes é um labirinto. Tá? A justiça, nós sabemos que por vezes ela pode ser manipulada para que ela não chegue a um bom termo. Mas o que essas experiências também nos revelam é que não basta a aplicação vigorosa da lei criminal já existente. É preciso pensar em uma agenda de reformas. E a agenda de reformas não só no sentido de tornar a justiça criminal mais eficiente, mas também em criar regras que previnam, de uma maneira mais geral, e não necessariamente apenas no âmbito criminal,
a prática da corrupção. Exemplo lá também dos Estados Unidos, né? Não só aplicação vigorosa, mas aprovação de leis que, por exemplo, proibiam lá as doações eleitorais e empresariais. Isso no começo do século passado. No Brasil, o que se assiste até o momento é que as principais iniciativas mais amplas têm vindo também do Judiciário, né? Destacar duas decisões importantes do Supremo Tribunal Federal. A primeira delas, na ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade 4.650, decidida em 17 de dezembro de 2015, o Supremo Tribunal Federal, examinando a legislação eleitoral que dispõe sobre doações eleitorais, entendeu que as regras que permitiam doações de empresas estabeleciam limitações muito tímidas dessas doações. E acabou por entender que eram inconstitucionais as doações de empresa a campanhas eleitorais. Há quem diga que o Supremo talvez tenha sido muito rigoroso, né? Porque, afinal de contas, nós estamos numa democracia de massas e é preciso dinheiro para as eleições, e esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Mas a compreensão do Supremo de que as limitações existentes na legislação, então invalidada, eram muito tímidas, parece correto, né? A legislação anterior não proibia, por exemplo, que uma empresa ganhasse num dia um contrato bilionário do BNDES e no dia seguinte promovesse uma doação eleitoral. Ou obtivesse um contrato de obra e serviço milionário no governo federal, estadual, municipal, e no dia seguinte realizasse uma doação eleitoral. Então, muito, a meu ver, sabiamente, o Supremo Tribunal Federal entendeu por invalidar e proibir até, quem sabe, haver uma regulação mais apropriada dessa matéria. Ou, é difícil saber exatamente qual que é a compreensão do Supremo, se essa via está fechada, a não ser por emenda constitucional. Mas disse lá o Supremo de ementa: a doação por pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, antes de refletir eventuais preferências políticas, denota um agir estratégico desses grandes doadores, no afã de estreitar suas relações com o poder público, impactos muitas vezes desprovidos de espírito republicano. Outras decisões importantes desse ano, habeas corpus 126.292 e agora recentemente ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, todas esse ano, Supremo revertendo um precedente anterior, o habeas corpus 84.078 de 2009, entendeu que a partir de uma condenação em apelação criminal, se pode desde logo executar a condenação criminal, que o princípio da presunção de inocência não exige para a prisão, para a execução da pena, o último recurso julgado. Esse é um tema, evidentemente, que suscita controvérsias, até a última maioria foi de 6-5. Tá? Eu, particularmente, penso que não há vulneração da presunção de inocência. A presunção de inocência, ela é, em princípio, ela tem duas perspectivas, uma regra de prova, a prova tem que ser categórica para a condenação criminal, acima de qualquer dúvida razoável, e isso não foi alterado em nada pelo Supremo Tribunal Federal. E esse é o núcleo essencial, a meu ver, da presunção de inocência. Na outra perspectiva, ela é um escudo contra a punição prematura, que diz que a prisão antes de um julgamento é excepcional, mas não necessariamente do último julgamento. Ilustrativamente, países de tradição liberal democrática mais intensas que a nossa, que são usualmente apontados como berços da presunção de inocência, como é o caso da França e dos Estados Unidos, a prisão, em regra, se opera a partir da condenação em primeiro grau. Sequer se espera uma decisão de uma corte de apelação. E o que acontecia com a regra anterior, de se esperar o trânsito em julgado? Isso é inegável para qualquer magistrado que já atuou na área criminal. Aqui muitos casos criminais relevantes se transformavam em pó. Por quê? O generoso
sistema de recursos, aliado a um igualmente generoso sistema de prescrições, possibilitava que advogados habilidosos, e aqui não vai nenhuma crítica aos advogados, fazem, de certa maneira, o seu papel, tá? Propiciava que advogados habilidosos, contratados muitas vezes por criminosos poderosos, manipulassem o sistema de justiça criminal e estabelecessem na prática um privilégio em que determinadas pessoas, por mais graves que fossem os seus crimes e as acusações oferecidas, jamais fossem na prática responsabilizadas. E o Supremo Tribunal Federal deu um exemplo sensível ao contexto de que a regra precisava ser mudada. Precisamos sair de um modelo de privilégio para um modelo de responsabilidade. Esses são os dois principais exemplos, regras gerais, né? Decisões que transcendem a atuação nos casos concretos, né? De mudança do nosso sistema, que nos dão uma esperança de que talvez o nosso destino, o nosso futuro seja melhor do que o nosso contexto atual. A única preocupação é que essas decisões têm vindo do Judiciário, né? E no caso aqui do Supremo Tribunal Federal. Né? Sem qualquer demérito das decisões do Supremo Tribunal Federal, há uma expectativa que as demais instituições, Congresso e Governo, que rigorosamente são instituições que devem ser mais responsivas do que o próprio Judiciário a esse contexto específico, tá? Atuem na mesma linha. Até o momento, a atuação relativamente tímida. Existe um projeto de lei importante apresentado pelo Ministério Público Federal, para a qual foram colhidas aí mais de 2 milhões de assinaturas, que são chamadas 10 medidas contra a corrupção, que se encontram lá no Congresso, formada uma comissão, e há uma expectativa de que eles deliberem sobre esse projeto e decidam ainda esse ano sobre esse projeto. Eu acho importante, não que não possa haver alguma medida ali sujeita à discussão, é papel do parlamento, afinal, discutir, deliberar, e não necessariamente precisam aprovar integralmente, mas a aprovação seria importante, não tanto pelo valor intrínseco das medidas, mas principalmente para, vamos dizer assim, demonstrar que o Congresso se encontra sensível a essa problemática, a demonstrar que o cidadão pode ter esperança e fé nas suas instituições democráticas. Um pouco desanimador é que, concomitantemente, tramitam no Congresso algumas iniciativas que seguem no sentido oposto. Então, por exemplo, há um projeto de lei na Câmara, 4.372, que visa restringir a colaboração premiada. Projeto na Câmara, 4.527, que visa reformar a execução a partir da decisão da segunda instância. E talvez o mais preocupante seja o projeto de lei no Senado, 280 de 2016, que é a nova lei, que é um projeto de lei para reformar a lei de crime de abuso de autoridade. Certamente, toda autoridade que comete um crime, seja qual for a natureza, corrupção ou abuso de poder, deve ser responsabilizada. Mas o teor do projeto que tramita no Senado, especialmente do substitutivo apresentado, tem um teor extremamente preocupante. Principalmente no que se refere à magistratura, porque não exclui a possibilidade do magistrado, e isso eu digo não do magistrado de primeira instância, mas do magistrado de todas as instâncias, vir a ser processado criminalmente por conta da sua liberdade de interpretação da lei. Aquilo que nós chamamos lá do crime de hermenêutica. Então é importante que, se for realmente, se pensar em aprovar esse projeto, que fossem estabelecidas salvaguardas para que ficasse claro que o alvo, né, dessa lei não é a interpretação da magistratura a respeito do que significa o direito. Porque, do contrário, vai ser um atentado à independência da magistratura, que não vai ser visto exatamente naquela perspectiva de aprimoramento
do nosso Estado de Direito em relação a esse fenômeno da corrupção sistêmica, mas pelo contrário. Como já existem diversas interpretações nesse sentido, de que esse projeto representaria uma tentativa de retrocesso no contexto atual. Eu digo que o Brasil se encontra numa encruzilhada, nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Eu assisti a palestra do ministro Roberto Barroso, tem uma eloquência ímpar, tá? E ele falando sobre esses temas. Ele se reporta a um filme muito interessante, que é um filme chamado Match Point, do Woody Allen, e que tem uma cena em que uma bola de tênis flutua, né, em cima da rede de uma quadra de tênis, e não se sabe no filme que lado que a bola vai cair. E aquilo tem toda uma relevância para o enredo do filme. Não vale a pena entrar aqui mais em detalhes, para não estragar o filme para quem não assistiu ainda o filme. Né? Não posso usar spoilers aqui. Mas talvez o Brasil se encontre numa situação dessa espécie. Nós não sabemos ainda de que lado a bola vai cair. Do que se refere ao judiciário, é importante que nós tenhamos presente o nosso papel. Né? E o nosso papel exige que nós tenhamos sensibilidade para as necessidades do contexto. E isso significa, a meu ver, uma aplicação vigorosa da lei em relação a essa criminalidade, essa corrupção sistêmica. O que nós temos adotado na 13ª Vara, e aí eu caminho para o final da minha exposição, falando muito rapidamente de algumas questões controvertidas. Tá? Há muita crítica em relação às prisões cautelares, na chamada Operação Lava Jato. Mas às vezes é uma crítica que não se tem uma profundidade na análise dos casos concretos. Em jamais, em qualquer momento, se defendeu qualquer solução extravagante da lei em relação à decretação dessas prisões preventivas. Sempre têm sido decretadas quando tem os seus pressupostos, que é uma boa prova de autoria e materialidade, e os seus fundamentos, um risco à instrução, um risco à aplicação da lei penal, ou um risco à ordem pública, especialmente vinculado à reiteração deletiva. Então tivemos casos, por exemplo, o primeiro ex-diretor da Petrobras não teve a sua prisão preventiva decretada de início, mas depois que se descobriu que, enquanto se realizavam buscas e apreensões de seus endereços, familiares ocultavam documentos, retiravam documentos do seu escritório de trabalho, isso foi filmado, inclusive, houve a decretação da prisão preventiva. Um caso clássico, né, de prisão decretada com base em risco à instrução. Um dos profissionais de lavagem, logo no seu início, foi preso preventivamente quando embarcava ao exterior, tendo em suas vestes ocultos cerca de 300 mil euros, em suas vésperas da deflagração da operação. Também se entendeu ali que havia um risco à aplicação da lei penal, que aquilo sinalizava uma possível fuga. E todos esses casos envolvendo risco de reiteração criminosa. Nós temos alguns casos, ou mesmo esses indivíduos que foram presos inicialmente, um comportamento serial da prática de crimes, uma prática profissional de lavagem de dinheiro. Então é diferente de um indivíduo que se envolve numa oportunidade infeliz na prática de um crime de corrupção, mas sim uma prática reiterada de crimes. Os próprios empresários que acabaram admitindo pagamento de propina na Petrobras, nos casos já julgados, disseram isso não foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, isso foi por anos. Em todo o contrato havia uma regra do jogo. Quando a regra do jogo é a corrupção, não admitir um risco de reiteração delitiva, me parece incorreto. E se afirmar que existe esse risco, não deixa de ser uma afirmação que tem toda a sua razoabilidade
dentro dessa razoabilidade de uma ciência humana como é o direito. O próprio Supremo Tribunal Federal decretou prisões preventivas, né? Nós temos o caso famoso do ex-senador que tentou obstaculizar uma colaboração premiada de um ex-diretor da Petrobras, e o Supremo, muito corajosamente, entendeu que naquele caso havia até uma situação de flagrante delito. Casos também de operadores que tiveram a sua prisão decretada, preventiva pelo Supremo Tribunal Federal, em casos em que respondiam em conexão com parlamentares federais. Claro que qualquer decisão judicial pode ser criticada, isso faz parte, mas existe todo um sistema de recursos para isso, e o que se tem visto é que as instâncias recursais e as instâncias superiores têm compartilhado desse entendimento. Ou melhor, eu tenho compartilhado o entendimento deles, eles têm mantido essas decisões, que embora mais drásticas, não se nega isso, né, parecem ter sido necessárias diante desse quadro de corrupção sistêmica. Publicidade, mandamento constitucional, que os processos judiciais têm que ser públicos, os julgamentos têm que ser públicos, e o segredo é uma exceção. Compreendo segredo nos processos judiciais, e às vezes é necessário, por exemplo, numa fase de investigação criminal, a gente usa aquela frase brincando, Holmes não pode descobrir o crime de Moriarty se Moriarty saber os passos de Holmes. Tá? E precisa muitas vezes você ter o segredo na fase de investigação para você prevenir a destruição de provas, prevenir que o criminoso possa acompanhar os passos da justiça. Mas uma vez superada a fase de investigação, segredo em processo judicial envolvendo crime de corrupção contra a administração pública é uma afronta brutal à Constituição. A Constituição exige não só a publicidade dos processos judiciais, mas publicidade da atuação da administração pública. E a sociedade tem o direito de escrutinizar não só a malversação, a má atuação da administração pública, mas também de acompanhar o que o judiciário faz em relação à criminalidade contra a administração pública. Particularmente, não imagino nenhuma situação específica que possa justificar segredo de processo criminal envolvendo a administração pública, uma vez superada a fase de investigação. Não é claro que, eventualmente, um caso envolvendo crimes sexuais, em que se quer poupar uma vítima da exposição pública, é natural o segredo, mas isso não tem nada a ver com crimes contra a administração pública. A colaboração premiada. Também o Instituto controvertido, e há todo o pânico de alguém ser incriminado indevidamente, um inocente ser incriminado indevidamente por um criminoso que faz acordo. O fato é que a investigação desses crimes de corrupção é extremamente complexa e por vezes não há como prescindir do auxílio daqueles mesmos que se envolveram nos crimes. Crimes não são praticados no céu, nem nos conventos, como regra, então nós não podemos chamar anjos ou freiras como testemunhas nesses casos criminais envolvendo a administração pública. Por vezes, apenas quem pagou pode servir de testemunha do pagamento da propina, ou por vezes somente quem recebeu a propina pode servir como testemunha daquele pagamento. Tá? Aí, eventualmente, se tem como descobrir provas independentes, mas às vezes até o rastreamento da propina é algo extremamente complexo, pelo crime ter sido praticado com grande ardil. Nós temos aí exemplos de casos que envolvem pagamento de propina, por exemplo, a ex-diretores da Petrobras, em contas secretas no exterior e em diversos países. Como descobrir isso? O caminho do dinheiro, muitas vezes, sem o auxílio dos próprios criminosos. Então, uma regra antiga nessa prática é utilizar um criminoso como testemunha contra os seus pares. Preferivelmente um criminoso menor para chegar num criminoso maior. Ou um grande criminoso
para vários outros grandes criminosos, uma espécie de efeito dominó. Claro que tudo que um criminoso diz tem que ter prova de corroboração. Essa é a regra de ouro da colaboração premiada. Porque apesar do criminoso trair os seus pares, ele ainda é um criminoso. E não se confia na palavra de um criminoso, senão com prova de corroboração. Mas a prova de corroboração é passível de ser alcançada em boa parte dos casos. E nesses casos, isso tem aí uma grande relevância e essa prova ganha-se uma grande utilidade com essas provas. Claro que a colaboração premiada tem o seu preço. E o preço é que o criminoso colaborador vai receber um benefício. Mas isso faz parte do Instituto. Do contrário, ninguém iria fazer um acordo de colaboração. E se trabalha dentro de um determinado contexto. Num contexto em que a regra era impunidade em relação a esses crimes, às vezes é mais complicado que o Ministério Público, por exemplo, obtenha acordos com esses indivíduos nos quais possa exigir que eles respondam mais proporcionalmente aos seus crimes praticados. Mas quem sabe, com a evolução desse contexto, essa prática também não possa ser aprimorada. Bem, é impossível falar longamente sobre esses temas jurídicos controversos que surgem no âmbito da Operação Lava Jato e, evidentemente, transcendem muito a própria Operação Lava Jato. Aqui foi apenas a ideia de passar umas pinceladas, considerando o perfil mais técnico do público presente. Gostaria só de finalizar a minha exposição, esperando que a bola caia no lado certo, naquela figura que utilizamos. E agradeço a atenção de todos os senhores embargadores, senhoras embargadores e o restante do público presente aqui. Obrigado. Parabéns, Magalhães. Senhoras e senhores, nós, neste momento, tenho certeza que o público em geral, meus colegas desembargadores, juízes de direito, toda a cúpula aqui do tribunal, as autoridades, convidados, servidores, agradecem muito as suas palavras, porque muitos aqui queriam conhecê-lo, quase que pessoalmente, para saber exatamente essa imagem que o senhor traz para a sociedade, para a população, e conhecer a forma do seu raciocínio em relação à Operação Lava Jato. Neste momento em que Vossa Excelência proferiu essa palestra, passamos a conhecê-lo mais ainda, o seu íntimo, a sua forma de raciocinar, mostrando efetivamente que traz para toda a sociedade uma forma moral, uma forma transparente, uma forma honesta de se trabalhar na administração pública e sempre procurar o bem-estar dessa grande população brasileira. Não tenha dúvida, Sérgio Moro, me permita chamá-lo assim, colega magistrados de todos nós, e tenho certeza que tem o maior respeito também por esse grande público, que nós estamos emocionados com as suas atitudes nesses últimos anos, nessa grande Operação Lava Jato que realmente está passando o Brasil a limpo. Vossa Excelência falou há pouco para todos nós que muitas vezes, muitos casos de ordem criminal, não se chegava a um fim e as coisas pereciam sem se fazer justiça. Com Vossa Excelência, nós estamos enxergando uma luz no fim do túnel. Nós estamos enxergando a justiça, porque Vossa Excelência está sendo competente, eficiente e corajoso, sem medo de ser feliz e procurando efetivamente, dentro da felicidade da justiça, cumprir com a sua missão de magistrado e que muito nos orgulha
de forma eficiente e competente, aplicando a lei e colocando aqueles que merecem, aqueles corruptos, na cadeia para que respondam e sejam punidos pelos crimes cometidos. Então tenha certeza, Sérgio Moro, que nós temos, todos nós magistrados aqui, uma honra enorme de tê-lo conosco, porque temos um homem competente, capaz, um homem do bem, que realmente mostra para todo o Brasil e para todo mundo que aqui se faz justiça, que é a Justiça Federal, que é companheira nossa na Justiça Estadual, está sempre atenta, procurando dignificar o Poder Judiciário brasileiro. Então, meus parabéns e meus cumprimentos mais uma vez por essa brilhante palestra. Eu não poderia deixar também, meus queridos colegas, público em geral, autoridades, de também fazer uma homenagem a alguns desembargadores que atuam nessa área criminal no Tribunal de Justiça, estendendo também aos demais que atuam em outras áreas, em outras matérias. Mas especialmente, por se tratar desse tema na área criminal, eu gostaria de fazer uma homenagem também ao meu colega, nosso colega da magistratura, o doutor Juliano Nanúncio, que é o juiz a quem designamos para cuidar da Operação Publicano na comarca de Londrina. É um grande juiz criminal, doutor Sérgio Moro, tenha certeza que realmente essa Operação Publicano, ela representa muito em termos também de fazer com que esses que foram corruptos naquela oportunidade, servidores públicos corruptos, que paguem e sejam punidos pelo que praticaram. E nessa operação, o nosso querido colega, juiz de direito de Londrina, o doutor Juliano Nanúncio, está fazendo justiça, está atuando muito e muito nesses processos criminais, que são volumes também muito grandes, como Vossa Excelência tem, mas está atuando de uma forma que dignifica também a Justiça Estadual. Queria fazer uma homenagem também à Câmara Criminal desse egrégio Tribunal de Justiça, nas pessoas de seus membros, doutor José Maurício Pinto de Almeida, o doutor que também atua lá, doutor Laertes Ferreira Gomes, nosso querido colega, o doutor Dalacqua, José Carlos Dalacqua, o doutor De Vicente e o doutor, o último é o doutor Luiz Carlos Xavier, que estava há pouco aqui conosco, mas também que são 5 membros que estão exatamente em grau de recurso, apreciando essas decisões que vêm de Londrina, e estão sendo firmes nas suas colocações, e o tribunal tem uma satisfação e uma honra, senhores membros dessa Câmara, que citei, de tê-los como representante do Poder Judiciário Estadual, nesse caso também tão complexo. Parabéns a todos os membros e ao juiz, se estiver me ouvindo, lá em Londrina, pelo web, nossos cumprimentos pela sua bela atuação. Senhoras e senhores, eu gostaria de agradecer também à Associação dos Magistrados do Paraná, na pessoa do doutor Frederico, a quem temos um grande carinho por ele. Queríamos agradecer à Escola da Magistratura do Paraná, cujo presidente é nosso querido colega e amigo, o desembargador José Laurindo, que tem também contribuído, e no mesmo momento que conversamos com ele para levar para o interior, para os juízes do interior, essa palestra, imediatamente ele aceitou a ideia, encampou, e felizmente todos estão nos ouvindo neste momento. Queria também agradecer a Celepar, que está colaborando na transmissão deste evento, ao órgão especial do Tribunal de Justiça também, sempre nos dando todo o apoio, ao Tribunal Pleno, e especialmente também aos senhores desembargadores, juízes, servidores, advogados presentes aqui, enfim, todos que estão cooperando com esse belo evento. Espero não ter esquecido ninguém em termos de agradecimento, mas o agradecimento especial vai exatamente para Vossa Excelência, porque imediatamente entramos em contato com o Dr. Sérgio Moro e sua esposa, a quem temos um grande apreço. Obrigado por estar conosco. E aproveito também para cumprimentar minha filha, Cláudia Maria, que está aqui também nos assistindo, e dizer para você, Sérgio, que essa casa aqui também é sua. Você sabe que aqui você tem amigos, verdadeiros amigos, e que lhe prestigiarão sempre
porque tem a honra de ter um grande magistrado como você representando a magistratura nacional. Muito obrigado. Então, senhoras e senhores, encerrando esta cerimônia, esta palestra, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos que aqui compareceram e também aqueles que nos assistem através da internet pelo link aí disponibilizado pela Escola da Magistratura. Desejamos a todos um bom dia, muito obrigada pela presença.